Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui é a pessoa do pastor Edson, da obra missionária Construindo Shalom, Conexão Manaus, Brasil. São 23 horas, horário de Manaus. Estou aqui para trazer mais uma reflexão bíblica voltada à palavra de Deus. E baseado no livro de Juízes, capítulo 13 ao 16. E hoje nessa reflexão, número 225, eu quero tratar do versículo 2 de Juízes capítulo 13. Você pega aí a sua Bíblia e vamos ler um pouco sobre esse ponto de vista que eu quero trazer nessa noite, nessa reflexão. Juízes capítulo 13, versículo 2 fala assim: E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoa, e sua mulher, sendo estéril, não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Aleluia, louvado seja Deus. Então, Deus me chamou a atenção dentro desse texto aqui e trouxe um campo de visão, algo diferente daquilo que eu tenho pensado. E é maravilhoso porque a palavra de Deus, ela se renova dia por dia. Eu não sou uma pessoa voltada muito a discursar, ou a pregar, ou trazer sermão ou reflexão voltada ao Antigo Testamento. Porque o Antigo Testamento é um dos livros, né, que exige mais estudo. O Antigo Testamento, tudo que você vai se tratar do Antigo Testamento, exige você estudar mais um pouco. A Antiga Aliança sempre exige mais um pouco de estudo. Já o Novo Testamento, ele é melhor, né? É melhor para você trazer algumas reflexões, sermões e pregações. Já o Antigo é mais difícil um pouco, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem me dado graça para mim entender algumas coisas. Então Deus me passando uma revelação voltada a este texto. Revelação, quando eu falo de revelação, estou falando das Escrituras Sagradas. Estou falando de revelação que a gente vê por aí. Estou falando de revelação escrita, aquilo que salta a nossa mente por intermédio do Espírito Santo, que nos mostra algo dentro daquele texto. Então, dentro desse texto aqui, eu vejo uma grande promessa voltada à questão das pessoas que estão estéreis. O que é estéril? Já está falando, são coisas que não produzem, que não tem fruto, é infrutífero. É uma terra que não consegue dar fruto, não consegue dar o seu devido valor. Então, eu já passei por muitas situações nessa minha vida. E uma das situações foi voltada a essa questão da esterilidade, voltada à questão da minha esposa, a Cleonice. Não porque ela era estéril, mas porque nós passamos por um momento de provação com Deus. Deus trouxe esse momento de esterilidade pela nossa vida para tratar conosco, né? Logo quando eu conheci a minha esposa, né, ela era afastada dos caminhos do Senhor. Ela reconciliou e eu aceitei Jesus. Só que aí, depois de 2 anos, foi o momento que a gente trabalhou para ter filho. Então veio a primeira gravidez da minha esposa. E aí com 8 meses aquela gestação não foi avante. O menino morreu na barriga da mãe. Teve que abortar ali, teve que tirar a criança. Aí passamos mais 2 anos tentando de novo. Na segunda vez de novo aconteceu o mesmo fato. Com 8 meses a criança morre no ventre de novo da minha esposa. E nesse momento, quando aconteceu o segundo fato, foi um fato muito difícil, porque muitos, no lugar de nos ajudar, criticavam. Vocês são doentes,
vocês têm problema, vocês são estéreis, já 2 vezes, vai fazer tratamento, vai buscar tratamento. E eu tinha certeza que nós não tinha problema nenhum. Era uma questão que Deus estava nos provando, Deus estava trabalhando na nossa vida para poder nos entregar algo maior, né? Mas foi um momento muito difícil, um momento revoltante da segunda vez, mas Deus foi tratando com a gente, foi curando as nossas feridas, foi nos colocando de pé novamente. E aí, após alguns anos, tivemos que sair do meio daquele círculo de pessoas que criticam. Eu saí do meio daquele povo que vivia lançando palavra de maldição, palavra que não cria, né? Tinha alguns que acreditavam no meu ministério, mas tinha outros que não. A maioria queria que eu descesse mesmo. Mas graças a Deus eu saí do meio daquele círculo daquelas pessoas. E aí foi quando eu consegui mais a minha esposa, vim o terceiro filho, que hoje é o Otiniel, que é uma benção, que nos ajuda aqui na gráfica, foi que abriu a porta. E de lá para cá foi um após outro, né? Então já temos 4 filhos, pela misericórdia de Deus, mas tivemos que passar por esse momento de esterilidade, esse momento que Deus mesmo trouxe para nossas vidas para que a gente entendesse as coisas. Por isso que você que está inscrito nesse canal, que ouve minhas reflexões, tenha certeza que todas as reflexões que eu trago nesse canal são reflexões vividas na pele, são reflexões que eu estudo, que eu pesquiso, que tenho uma responsabilidade grande para trazer nesse canal. Eu não trago uma reflexão porque fulano mandou trazer uma reflexão, porque ciclano falou assim. Não, eu tenho a minha opinião própria, eu tenho a minha mentalidade própria, eu tenho a minha visão própria. É claro que eu pego algumas coisas de terceiro para mim poder ver como é que eu estou dentro daquele tema. Então eu estou abordando esse assunto voltado à vida de Sansão. Trouxe uma visão geral, né, onde eu falei relacionado a que não deixe a mulher prostituta roubar o seu ministério, foi uma visão geral do texto. Depois eu trouxe outro ponto de vista que foi voltado à questão da genética humana e espiritual da vida de Sansão e nossa. E hoje eu estou falando sobre o ponto da esterilidade voltado em algumas áreas da nossa vida. Então, dentro dessa reflexão, eu quero te chamar a atenção que se você se encontra dentro de um campo estéril, que não está dando fruto, que você já tem passado por muitas situações difíceis e ainda não chegou o milagre, lembre-se que se Deus fez uma promessa com você, essa promessa ela vai se cumprir na sua vida. Porque nós vemos o texto aqui que o próprio Jesus Cristo fez essa promessa aqui a esta esposa de Manoa. Mas Jesus ele ainda não tinha vindo, Jesus ele ainda não tinha nascido da Virgem Maria, Jesus ainda não tinha pregado. Como é que você fala que ali era Jesus? Claro, todas as vezes que você encontra no Antigo Testamento que fala do anjo do Senhor, com letra maiúscula, aí está se tratando de Jesus pré-encarnado. Que maravilha! Por isso que é bom a gente estudar as Escrituras, se aprofundar, né? São os estudos de anos e anos que a gente aprende essas coisas. E hoje eu não tenho dificuldade sobre isso, mas eu vou te mostrar para que você possa entender o que eu estou te falando. Logo no versículo 3 você vai ver assim: e o anjo do Senhor, né? Para você crer que quando Jesus faz uma promessa para você, pode até demorar, mas a promessa vai se cumprir, porque é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. Pode demorar 10 anos, 20 anos, 30 anos, porque é o tempo de Deus. O relógio de Deus é diferenciado do nosso. Então você tem que ficar esperando o Senhor, que com certeza Deus vai trazer um milagre lá aonde você acha que está estéril, você acha que não tem mais sentido, você acha que não tem mais jeito. O milagre não vai chegar porque quem prometeu foi Jesus, aquele que morreu e ressuscitou ao terceiro dia e está à destra de Deus. Então é aqui fala, aí você vai lá para frente, lá, e você vai ver a maravilha aqui.
Então, e o anjo do Senhor apareceu à mulher e disse-lhes: Eis que agora é estéril e nunca tem concebido, porém receberás e terás um filho. Ele fez uma promessa aqui. Agora, pois, guarda-te de beber vinho ou bebida forte ou comer coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, portanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre, e ele comemorará e levará Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja aparência era semelhante à de um anjo de Deus, terribilíssima, né? E não lhes perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não beberá vinho nem bebida forte, e não coma coisa imunda, porque o menino será nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte. Então Manoa orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus enviou a voz de Moabe, e o anjo de Deus veio outra vez, e a mulher, e ela estava no campo, porém não estava com ela o seu marido. Apareceu-se, pois, a mulher, e correu e noviciou ao seu marido, e disse-lhes: Eis que aquele homem que veio a mim, outro dia apareceu. Eu estou lendo o texto para você, para chegar ao ponto para você entender que ali era Jesus pré-encarnado. Era um anjo que poderia adorar. Então Manoa levantou-se e seguiu a sua mulher, e foi aquele homem e disse: Eis tu aquele homem que falou a esta mulher? Uma pergunta. E disse: Eu sou. Então você já viu aqui: eu sou. Quem eu sou? Eu sou só se trata quando a pessoa fala assim: eu sou a pessoa de Jesus. Lá na crucificação de Jesus, que quando Judas veio entregar a Jesus, que o soldado falou: quem é você? Quem é você? Ele falou: eu sou. Quando ele falou isso, todo aquele soldado caiu por terra. Porque quando alguém pronuncia, alguém que eu falo celestial pronuncia essa palavra, somente Jesus pronunciar. Eu sou o que sou. Então, eu sou o alfa e o ômega. Eu sou o princípio e o fim. Entendeu? Então, aqui está se tratando da pessoa de Jesus pré-encarnado. Pré-encarnado. E você descendo mais adiante, você vai ver o texto. Você vai ver o texto e vai ver a firmeza que eu estou te falando. Não é só aqui, mas tem todo o Antigo Testamento, quando se trata do anjo de Deus. O anjo do Senhor está se tratando da pessoa de Jesus. Mais adiante você vai ver que eles fizeram uma oferta, fizeram um sacrifício a ele, e aí ele subiu na fumaça daquele sacrifício, e eles reconheceram que ele ali era um anjo de Deus, e era o próprio Deus, era o próprio Jesus. Então você não se preocupe, porque aquilo que Jesus te prometeu na sua vida, com certeza vai se cumprir. Eu sei que os momentos não têm sido fáceis. Muitas vezes a gente para e fica pensando: meu Deus, o meu ministério parece que é estéril, né? A esposa aqui de Manoa representa algumas coisas na nossa vida. Pode representar o seu ministério, que está estéril, você faz de tudo, mas não nasce nada, não nasce uma alma, quer dizer, não está tendo fruto no seu ministério, não está tendo fruto naquilo que você está fazendo, as coisas continuam paradas, continuam travadas, como está estéril, né? A terra não está dando fruto, tudo está parado, o seu negócio, o seu empreendedorismo, né? A sua faculdade, a sua família, tudo de um modo geral você se sente como como ser estéril. E anos se passam, os outros estão conseguindo
alcançar o sucesso e você olha, aparentemente está ficando para trás. Mas eu quero te chamar a atenção. Ei, quem fez a promessa foi Jesus. Olha, eu tenho 23 anos de fé, tem coisa ainda que Deus ainda não fez na minha vida. Tem coisa que Deus ainda não completou na minha vida. Quer dizer, tem promessa que ainda não se cumpriu na minha vida. Mas aí eu não posso enxergar um ponto de vista de dizer assim, Deus não está comigo. Está sim. Pode ser que algumas vezes, com a nossa fraqueza, com as nossas limitações mentais, chega o momento de aperreio, que a gente pode até pensar, meu Deus, parece que o Senhor Jesus nos abandonou, parece que aquelas promessas que Deus fez na nossa vida não vai se cumprir. Ei, vai se cumprir com certeza. Basta que você se mantenha na postura, se mantenha na reto, dentro daquela chamada que Deus te chamou. A única promessa que não pode se cumprir na sua vida é se você vacilar e sair dentro dos propósitos do Senhor. Mas se você está dentro dos propósitos do Senhor, está obedecendo o que Ele tem passado para você, com certeza, mais cedo ou mais tarde, essas promessas vão se cumprir, assim como se cumpriu na vida da esposa de Naó. Naó, se você for ver toda a história, já vem de dentro de uma esterilidade, já vem de uma família estéril lá para cá. Toda a sua genética, como eu falei na reflexão anterior. Mas o que eu quero te chamar a atenção é que você precisa persistir, precisa acreditar que vai chegar o momento de Deus enviar um mensageiro celestial para resolver a sua situação. Com certeza vai. Deus vai usar algum meio para mudar a sua história, porque muitas vezes você se encontra dentro de uma situação que não tem ninguém que possa te ajudar. Não, daqui dentro deste mundo físico, dentro desse mundo dos mortais, ninguém pode ajudar a sua situação. De repente a pessoa de repente você está com câncer, de repente você está com AIDS, de repente você está dentro de um campo de enfermidade que os médicos já te desenganaram, que todo mundo já te desenganou, mas lembre-se das promessas que Deus fez na sua vida. Lembre-se que existe um Deus poderoso que é dono da vida, que Ele pode mudar a sua situação. Basta que você creia, basta que você persista, que com certeza Deus vai enviar um mensageiro celestial. Deus vai enviar um socorro da onde não existe mortal, existem os imortais. Deus vai mandar um socorro de lá do céu, lá do trono de Deus, para te socorrer e cumprir com a promessa que Deus fez na sua vida. Você não vai morrer dentro dessa situação que você se encontra. Não, vai não, de jeito nenhum. Não é só porque você tem a promessa de Deus, é porque você continua de pé, acreditando, e Deus fez a promessa na sua vida e ela vai se cumprir. Mas você precisa mudar a mentalidade, precisa mudar a maneira que você pensa, que de repente, de tanto sofrimento, de tanta luta, vem momento de fraqueza que você pensa que Deus não está. Mas é nesse momento de fraqueza que Deus ele entra dentro das nossas razões, entra dentro dos nossos intelectos, entra dentro do nosso subconsciente, entra lá no porão da nossa alma e começa a tratar, e começa a nos transformar, e o milagre começa a transparecer na nossa vida. Então, nesta reflexão, nesta noite, é este ponto de vista que eu quero te alertar. Ei, as promessas que Deus fez na sua vida vai se cumprir, e as demais que ainda nem Deus fez, mas vai fazer, elas também vão se cumprir. Pode você olhar para um lado, olhar para o outro, olhar para a sua família. Muitas vezes você olha para os seus parentes, olha para os seus pais, olha para os seus tios e não vê muito sucesso. E aí você diz, como é que eu vou ter sucesso? Como é que eu vou prosperar? Como é que eu vou ser alguém nessa vida? Como é que eu vou alcançar o meu alvo se a minha família todos estão fracassados, só para um lado ou para o outro? Ei, o compromisso que Deus fez foi com você. Ei, Deus não fez compromisso com seus parentes, Deus não fez compromisso com seus tios, com seus pais, não. O compromisso que Deus fez foi com você. A promessa foi para você que Deus fez, não foi para fulano, não foi para ciclano. Então lembre-se, a promessa Deus prometeu para você. Então Ele vai cumprir. Vai cumprir. Assim como Jesus pré-encarnado chegou para aquela mulher e disse, ei, eu sei que a situação de você é humilhante. Porque naquela cultura daquela época, a pessoa que não gerava filho, a mulher que não gerava filho, que era estéril, ela tinha que pegar uma serva, se humilhar, pegar uma serva dela, uma concubina, e ali
dá para o seu esposo deitar. E aqui o texto fala que parece que nem isso ela tinha, né? Então, mas Deus interveio, Deus mandou o anjo do Senhor, mandou Jesus para encarnado para entregar a mensagem àquela mulher. Que maravilha a gente esperar na presença de Deus, esperar pelo Senhor. Então, eu quero confortar a sua alma, eu quero confortar a sua vida, você que se encontra dentro de um campo mental atribulado, muitas vezes eu não sei, de repente você se encontra dentro de um quadro de depressão, próximo já a tirar a sua própria vida. Lembre-se que você conhece a palavra do Senhor, você conhece as escrituras sagradas, você lembre das promessas que Deus nos fez na sua vida, que você não pode dar cabo da sua vida. Hoje nós vivemos um momento muito difícil nesse século 21, onde as pessoas, quando se encontram acurrolar dentro de um curral, dentro de uma situação que não tem como sair, a única coisa que eles pensam é tirar a sua própria vida. Mas lembre-se que a promessa de Deus é maior do que a sua vida. Lembre-se que a promessa de Deus é maior do que a sua depressão, é maior do que o seu medo, é maior do que o seu pânico, é maior do que essa enfermidade. Lembre-se que Deus está de prontidão para te ajudar, basta que você peça socorro. Né? E creia que as promessas que Deus fez na sua vida, elas vão se cumprir em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, você que é inscrito neste canal, compartilhe as mensagens para outras pessoas que você conhece, para que essas pessoas possam também ser abençoados por essas reflexões que eu trago aqui no canal, Obra Missionária Construindo Shalom. Sei que alguns falam assim, mas pastor Écio, para que essas reflexões tão compridas? Por que você não faz umas reflexões de 5 minutos? Ei, eu fui chamado num campo diferente, eu sempre falo isso. Tem pessoas que foi chamado para dar aquele sustentozinho só para você não morrer, para chegar o alimento maior. Eu não, Deus já me chamou para trazer o alimento pesado, o alimento para você comer, saciar, e você nunca terá mais fome. Essa é a diferença, porque nós sabemos que você for no mercado, você pode comprar uma comida relâmpago, você faz lá rapidinho, você come, mas daqui a meia hora você está com fome de novo. É só um pré-socorro para poder você alcançar um alimento mais forte. Dentro de um campo espiritual, a mesma coisa. Tem pessoas que têm umas reflexões curtas, que Deus chamou para isso, só para socorrer ele, para aquela pessoa não morrer naquele momento. É como se os primeiros socorros. A pessoa tem um acidente de carro, tem alguma coisa, então os primeiros socorros chegam só para poder dar aquele ânimo na pessoa ali, para a pessoa não morrer, para poder, quando chegar lá no hospital, onde vai vir a coisa maior. Dentro de um campo espiritual, a mesma coisa. Eu fui chamado para resolver o problema, foi para trazer mensagem mesmo, para você saciar sua alma e nunca mais você ficar dentro daquela situação. Por isso que as minhas reflexões são um pouco compridas, porque foi aí aonde Deus me chamou, para dar estrutura, trabalho dentro de estrutura, dentro do estruturamento. Pessoas que ouvem minhas mensagens só não mudam se não quiser. Não é por causa da minha pessoa, mas porque aquilo que eu transmito vem do trono de Deus. Vem do trono de Deus. Então, eu quero te abençoar nesta noite com essa reflexão. Já 11 horas e alguns minutos, né? A parte da manhã eu estou trazendo uma série de reflexão voltada à questão da presença de Deus. 6 horas, 7 horas, esse percurso. Todos os dias eu estou trazendo uma reflexão só sobre a presença de Deus. Hoje, amanhã, eu falei sobre a presença de Deus na vida do cego Jericó. Na anterior, eu falei da presença de Deus de um modo geral. Amanhã, pela manhã, já vou falar da presença de Deus e Jacó. Vou falar da presença de Deus e Jacó. Jacó e a presença de Deus. Como é maravilhoso a gente aprender a palavra de Deus. Então eu fico por aqui nessa reflexão de 24 minutos de reflexões, mas crendo que o que eu passei para você dá para você compreender o que você precisa para receber o seu milagre, para receber a sua promessa. Aleluia, louvado seja Deus. Que Deus abençoe. Shalom, até a próxima reflexão.